cada vez mais tem se inserido o conceito do Design Thinking como o método para ser utilizado, focando em inovação, focando em um trabalho mais estruturado para gerar uma inovação consistente, para gerar um trabalho nesse sentido, né? Então, aqui a gente tem alguns clientes que, além de projetos, vamos dizer assim, um projeto específico, a gente trabalha com o conceito de gerar, que se iniciou com o conceito de inteligência de embalagem. Isso foi se estendendo para projetos de inovação, que muitas, vamos dizer, a indústria de embalagem, tem clientes como a CSN, como a Quatro, que agora foi comprada pela Braskem, então é um grupo, né? Que eles produzem materiais de embalagem, porém eles querem se apresentar para os usuários dessas embalagens. Então, a CSN produz a chapa que é usada em latas, então eles vão se apresentar para a Nestlé, mostrando quais são as possibilidades, as inovações, o que pode ser feito numa lata que pode ser interessante para uma empresa como a Nestlé ou como a Pepsi, enfim. E o nosso trabalho é justamente tendo esses parceiros, esses clientes, né, como a CSN, como a Quatro, a gente gera trabalhos de inovação para ser apresentados para esses usuários finais, como a Nestlé, como a Pepsi, como a Natura, como a gente já fez em muitos casos. E clientes dessa forma têm gerado a possibilidade de a gente trabalhar muito com a inovação, com o design thinking, com esse método que é mais estruturado e que ajuda a gente a realmente inovar, a apresentar coisas relevantes para esses usuários finais da embalagem. O design thinking a gente pode dizer que é uma metodologia que ela tem basicamente 3 pilares, que é o design centrado no usuário, ou seja, eu estou muito preocupado com o que o meu usuário quer, o que ele deseja, o que ele busca, sendo que isso a proposta é você buscar isso não de uma forma direta, ou seja, você não consegue perguntar para esse usuário, para esse consumidor e obter uma resposta dele do que ele quer. Você vai olhar aspectos que estão relacionados com a vida dele, com o cotidiano dele, com a relação que ele tem com a marca, com o serviço, com o produto, para descobrir o que ele pode te indicar que vai gerar algo inovador. Enfim, a gente tem algumas dessas técnicas que a gente usa para poder, vamos assim, investigar profundamente, mas assim, muitas vezes não só o usuário, mas no nosso caso a gente vai fazer isso dentro das empresas. Então, no caso desse caso da Ivy, a gente fez entrevistas com o pessoal lá de dentro para entender realmente até que ponto o que a Ivy diz que ela é de fato, o que a empresa diz que ela é de fato. Então, esse foi o primeiro passo. Você usa a técnica do design thinking, mas você quer descobrir sobre a empresa porque você está preocupado com a marca, então você está preocupado com o brand. Então, aí o que foi interessante depois é pegar, a partir de todas as informações, a gente fez o que também é uma coisa, uma técnica de design thinking que é super importante, que é o diagrama de afinidade. Então, a gente pegou todas essas informações e foi tentando agrupar isso para entender qual que é a afinidade de todas essas informações. E aí a gente foi entendendo o que era realmente, era essa marca, o que ela existia. A gente não tem como a gente passou isso para a empresa para mostrar o que eram problemas, né? Mas o que a gente tinha como meta, como foco, era o que era realmente o valor dessa empresa, para poder apresentar isso para o cliente final. Eles têm, por exemplo, uma empresa que tem presente em 60 países, a Ivy, né? Então, como eles podem usar isso como uma vantagem para o cliente final? Como eles podem se apresentar isso como um valor, né? Realmente, que foi a ênfase que a gente deu para eles, porque a gente viu que tudo que a empresa falava de inovação, falava de tecnologia, que eles são líderes de mercado, mas ninguém fala de valor realmente. Qual é o valor que a empresa está oferecendo? E nessa proposta de valor que a gente fez, a gente falou, por que vocês não pensam em trabalhar essa questão de serem globais como um serviço? Assim? Então, ou seja, eu tenho pessoas que estão lá na Europa, da minha empresa, que estão vendo tudo que é tendência, o que está sendo feito pelo Unilever, por exemplo. Por que não eu pego tudo que é inovação que está sendo feito no Unilever, que foi feito lá, que eles estão descobrindo, e apresentar isso como um serviço para, por exemplo, o Unilever do Brasil? Então, você criar uma relação de o quanto o que está sendo visto globalmente pode ser apresentado como um serviço, né? A ênfase que a gente procura dar são assim nos extremos, né? Naqueles que usam muito e nos que usam pouco, porque aí você consegue pegar praticamente todas as nuances. Então, quando existe uma necessidade de algo mais quantitativo, e normalmente a gente procura não fazer uma coisa muito fechada, assim, ou seja, um questionário que é aquilo lá e ponto, assim, a gente usa muito, por exemplo, o survey da internet, o SurveyMonkey,
como uma forma de espalhar para algumas pessoas, mas assim, uma amostra pequena. Tentar captar algumas coisas com as perguntas que não sejam só questionários, mas mais do que isso, só mandar um questionário para responder pela internet, a gente procura fazer algumas atividades com um grupo pequeno de pessoas, mas que mostram algumas coisas do trabalho que a gente faz aqui com marca, que é a gente procura trabalhar com pilares de marca, que é um conhecimento assim, usar o design thinking junto com branding para poder trabalhar principalmente para esses clientes, assim, que a gente vai buscar as técnicas de entrevista, enfim, de investigação que são do design thinking, que são aí etnografia, a própria questão da pesquisa de campo, de entrevistas de profundidade, que é basicamente aquela coisa que é diferente de você ter um questionário, você vai perguntando uma opção de coisas, mas é aquela conversa, bate-papo, que você vai tirando algumas informações, uma discussão muito forte que está existindo sobre até que ponto o design thinking ele tem se focado muito nisso, tem se colocado no design thinking como realmente o grande pilar de inovação, o grande método de inovação. Tem muitas pessoas criticando na questão de que muitos designers estão sendo sem a capacidade de desenhar, sem a capacidade de desenvolver. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que tem espaço para tudo. E, particularmente, quando eu vejo o design thinking, a gente vê que tem uma coisa... Ele tem uma relação, uma afinidade muito grande com a questão de negócio, a questão de business, que, assim, eu entendo que qualquer pessoa, assim, seja da área que for, pode se beneficiar muito disso, porque é a questão de ser criativo, e a gente ser criativo é uma necessidade de qualquer área. Você vê que tem uma aplicação na área de engenharia, tem uma aplicação na área da saúde, tem uma aplicação na questão social, que é muito, muito importante, que as pessoas é ignorado muitas vezes. O design thinking ele tem uma importância grande, porque é esse olhar que falta, assim, que muitas vezes a gente tendo contato com a empresa, a gente vê que a empresa não tem muitas vezes condições por conta de custo, tem que reduzir tudo, mas alguém precisa dar esse olhar para eles e mostrar, olha, não tá legal, tá errado. Que é essa questão de você poder investigar o ser humano e o dia a dia dele. O que eu entendo, a contribuição do design thinking, ela está muito ligada à necessidade. Eu acho que o surgimento tem muito também por você ver que as coisas não estão... os métodos convencionais, eles estão morrendo em muitos sentidos, né? A pesquisa quantitativa, ninguém mais assim dá total crédito, porque sabe que tem umas nuances lá, pesquisas quantitativas, o próprio focus group é uma coisa que você já percebe que é influenciável, né? Que não existem, os métodos tradicionais não são suficientes, e aí você começa a ver que tem problemas, então é uma metodologia que surge realmente para poder a gente contribuir e ajudar muito.